22, e depois, na sequência, capítulo 2, versículo 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que vos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Versículo 14 do capítulo 2, somente o 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Meus queridos irmãos, sempre achamos que nós conseguimos desfrutar da vida quando tudo sempre ocorre sem problemas e dentro do cronograma, onde tudo acontece de uma maneira coordenada, de uma maneira agradável, sem dificuldades, sem confusão. Então nós acreditamos que a vida possibilita o desfrutarmos melhor dela desse modo. Mas ocorre, meus amados, que a vida não é organizada assim. Ninguém passa todo o tempo nesse desfrute. Na verdade, nós no dia a dia passamos por momentos e circunstâncias, muitas vezes, extremamente problemáticas. Passamos por situações difíceis. Passamos por situações de aperto, de aflições. Passamos por frustrações, decepções. Às vezes, desordem tamanha que nós chegamos à conclusão, e agora? O que eu faço? Cheguei ao final das minhas possibilidades. Meus amados, é por isso e por esse motivo que as pessoas extremamente organizadas, elas não conseguem lidar com aquilo que é imponderável, com a improvisação, com o novo. Passam assim por grandes sofrimentos quando as coisas não acontecem conforme o seu controle. Nós até podemos entender que um autista que não consegue estabelecer a ligação entre as partes, seja assim. Então, por isso que o autista, e eu tenho um neto autista,
Quando ele entra numa pequena crise, é porque ele entrou no estado de desorganização, ou melhor, desorientação. Então, a criança se agita. Às vezes vocês veem o Pedrinho aqui no culto, ele grita, ele chora, né? Quando chega, eu me lembro, uns anos atrás, ele gostava muito do amém, o amém, tríplice amém, né? E de repente ele começou a chorar e ter muita dificuldade quando chegava o final do culto e a igreja cantava o tríplice amém. E aquilo me intrigava e custou para eu entender. É que ele queria continuar, ele não queria que parasse. E o tríplice amém significava o fim, hora de ir embora. E quando entendemos isto, foi mais fácil lidar com ele. Então isso acontece com as pessoas como o Pedrinho. Mas as pessoas que são mais dentro daquilo que é chamado de normalidade das coisas, têm capacidade de coordenar melhor os acontecimentos. E aí então a pergunta, mas por que isso não acontece? Por que isto desequilibra? Por que isto deixa a pessoa em pânico, desorientada? E por que isso muitas vezes deixa a pessoa sem rumo, fora do prumo, sem solução? É uma questão que nós precisamos parar para pensar. E a epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda de modo especial, vem destacar temas dentro daquilo que toca a vida cristã, para que o crente possa ter uma percepção melhor ou mais adequada a respeito da sua circunstância de vida, como consolo nos momentos de aflição, força em meio à fraqueza, como exemplificado pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele fala que é na fraqueza que nós devemos nos sentir fortes ou fortalecidos, o discernimento entre os verdadeiros mestres e os falsos mestres. E então nós encontramos a beleza da epístola do apóstolo Paulo, exatamente quando ele vem trazer aqui nessa epístola, mostrando para nós que nós não precisamos esconder a nossa humanidade, ou esconder as nossas dores, ou esconder as nossas dificuldades, vivendo como se fôssemos atores, ou como se fôssemos pessoas perfeitas. E Paulo inclusive vem trazer esta questão para a vida espiritual, para o exercício da vida cristã, quando nós então precisamos olhar para Deus, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, como esse trecho que nós lemos, eu vejo o apóstolo Paulo vindo aqui destacar aspectos que revelam a sua humanidade como um homem de Deus, como um crente. Então Paulo, o superapóstolo, como muitas vezes ele até é taxado, aqui ele mostra que ele tem uma humanidade como a nossa. Paulo, um homem como nós, um ser humano como nós. O apóstolo Paulo, um ser humano como nós. Vejam só alguns temas importantes que ele destaca na segunda epístola aos Coríntios, e que caracteriza exatamente essa questão da humanidade dele como homem de Deus. Paulo defende, por exemplo, a pureza do evangelho contra os adversários no seio da igreja. E ele faz isso de uma maneira muito clara, deixando bem explícito que haviam pessoas da igreja que eram contra o ministério da palavra, ao evangelho. E Paulo fala disso aí com muita natureza humana, ele não vem espiritualizar muito essa questão. Outra questão, Paulo enfatiza seu amor e a sua relação com os membros da igreja em Corinto. E ele fala de sinceros afetos, de amor, de alegria, de satisfação por estar na comunhão com esses irmãos. Outro aspecto interessante que Paulo fala, aqui caracterizando a sua humanidade, ele compartilha da sua fraqueza como homem crente, dizendo que ele tem um espinho na carne, que o faz sofrer muito.
E a gente fica aqui até pensando assim, que pena que ele não disse qual era o sofrimento, né? Qual era a dor que ele trazia na sua carne, no seu corpo, como aquilo que o fazia sofrer. Ele dizia que esse espinho na carne era como que ele se sentia esbofeteado, esmurrado, de tanto que ele sofria com essa questão, o espinho na sua carne. Né? Ele não vem dizer assim, olha, eu sou um super crente, eu sou um super espiritual. Não, eu tenho um espinho, eu tenho um sofrimento carnal. Né? Outra coisa, Paulo descreve uma experiência de oração, quando ele diz, entre aspas, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, o apóstolo Paulo teve momentos de oração, momentos de comunhão com Deus, que o fez sentir-se muito especial, porque ali ele se derramou na presença de Deus. Ele falou, ele esteve diante de Deus, ele teve um êxtase espiritual, na sua mente, na sua vida, na sua questão mais natural possível. Então Paulo não é só um apóstolo que ensina, que mostra, ó, o crente tem que ser assim. Há pessoas que caracterizam o apóstolo Paulo como um apóstolo sisudo, bravo, nervoso, exigente, briguento, criador de caso, um homem que não sorria, um homem que não mostrava a sua humanidade. Na segunda epístola ele mostra isso, né? Então, queridos irmãos, entre outras características tão práticas, encontradas nesses assuntos triviais, comuns e reais na vida dele, ele mostra que até ele teve a sua cota de problemas e a sua cota de dificuldades. Ele teve também momentos de desorganização, momentos de desorientação, momentos de dificuldades, e em certo momento ele chegou a imaginar se sairia vivo de determinadas situações. Olha só, Paulo chegou ali talvez à beira de uma quase depressão. Será que eu vou sair vivo dessa situação? Queridos, eu estou destacando estas questões humanas do apóstolo Paulo, para trazer Paulo, para sentar-se ao nosso lado aqui hoje, nestas cadeiras que estamos ocupando, para verificarmos o humano ele era, o quanto humano nós somos. Paulo, diante destas situações difíceis, ele contou com a ajuda de Deus. E ele diz, e Deus me ajudou. E Deus me ajudou. Há uma faceta da vida na igreja que às vezes me espanta. É quando as pessoas, elas vestem uma armadura de supercrentes, uma armadura de espiritualização das coisas, né? Então, às vezes a gente conhece as pessoas porque elas são pessoas com orações poderosas, elas são pessoas assim quase inquebráveis, né? São pessoas quase que intactas, de tão perfeitas que elas são. E aí eu me lembro de uma coisa, todos nós temos dor de barriga, todos nós temos dor de cabeça, todos nós temos nossos limites emocionais, todos nós temos os nossos limites existenciais, todos nós temos características pessoais, sobre as quais, sozinhos, nós não sairemos do lugar. E é para mim a realidade que importa, e principalmente para Deus, é esta realidade que importa. Às vezes eu encontro membros da igreja dizendo assim, olha, eu não posso fazer parte da igreja porque eu não sou digno, eu tenho muitos problemas. Eu digo assim, é exatamente por isso que você precisa fazer parte da igreja, por você ter muitos problemas, porque você precisa da igreja, porque aqui na igreja você vai aprender que Deus te ajuda. É Deus quem te ajuda, é Deus que está contigo. Veja um exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando ele fala das suas dificuldades e da necessidade que ele tem de contar com a ajuda de Deus. No capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças,
a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Senhor, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E esta é a sinceridade e a transparência do apóstolo Paulo que deve nos inspirar diante das nossas dificuldades, diante da nossa humanidade, diante das nossas lutas, diante das nossas desorganizações, diante daquilo que nos assustam, diante daquilo que nos causa temor, diante daquilo que muitas vezes vem nos assustar na realização do serviço do Senhor, as dificuldades que temos para o exercício do nosso ministério, os perigos tantos como cristãos que temos que enfrentar, mesmo diante das lutas contra Satanás, nas lutas deste mundo, nas dificuldades que a realidade se impõe sobre nós. Precisamos de Deus, precisamos da ajuda de Deus. E então eu quero propor um tema para a mensagem desta noite: como viver em triunfo. Como você pode viver em triunfo? Como você pode passar por suas lutas e por suas tribulações e por suas dificuldades? Como você pode passar por tudo e continuar bem? Passar por dores e continuar bem? Passar por perdas e continuar bem? Passar por doenças e continuar bem? Passar por sofrimentos e continuar bem? O Senhor Jesus, certa vez, causou um tremendo susto nos seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Nós não podemos colocar essa mensagem ou esta ênfase de Jesus Cristo no acaso ou na banalização das nossas palavras, mas devemos pegar esta mensagem de Jesus Cristo entendendo o seu valor, a sua importância na nossa vida, com uma consciência cristã bem sólida, com uma fé bem solidificada, com um olhar de esperança bem firme no Senhor. E então, para vivermos em triunfo e passarmos pela tribulação, e passarmos por tudo, e continuarmos a nossa vida, em primeiro lugar, é preciso aceitar e aprender a lidar com os conflitos. Há conflito, irmão. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é um mar sem ondas. A vida cristã não é uma existência paradisíaca. Pelo contrário, a vida cristã é uma vida de verdadeiros conflitos. Há uma verdade sobre a vida pela fé, e a verdade é essa: você sempre terá conflitos. E isso não é exclusividade de um, mas se refere a todos nós. O próprio Senhor e Satanás têm estado em conflito desde o início dos tempos. Lúcifer se rebelou e foi expulso do céu com o seu exército de anjos caídos. Isaías fala sobre isso no capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15. Não há paz. Não há paz. Satanás ataca Deus atacando o povo de Deus, e ele sempre faz isso. Ele sabe que ele não pode derrotar o Criador, e por isso ele ataca o homem de Deus, a mulher de Deus. Vejam, ele tentou Eva, ele atacou Jó, ele criou problemas para Israel, tentou Jesus no deserto, levou Judas à traição, agrediu Paulo e continua a atacar o povo de Deus, até que um dia ele será também julgado e lançado no fogo do inferno. Mas enquanto isso não acontece, Satanás é causador de confusão
de intrigas. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus diz que Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para bagunçar as coisas. E ele ataca o crente, ele ataca o coração crente, ele ataca a mente crente, ele ataca o corpo crente, ele ataca a vida do crente. E não é só ele, os seus assistentes demoníacos causam danos, e a nossa única garantia de defesa é vestir a armadura e usar a espada e o escudo da fé, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 10, versículo 20. Esse é o meio que nós temos para enfrentar. E nós devemos nos lembrar que Satanás é astuto, a carne é fraca e muitas vezes nós perdemos o foco da dependência de Deus para viver. Por isso nós precisamos ficar atento. O Senhor Jesus diz para vigiar e orar, para não cair em tentação. Meu irmão, você já parou para pensar que você precisa aceitar os conflitos que você tem na sua vida e não fugir deles? Você já parou para pensar que você precisa saber lidar com esses conflitos? Os conflitos da carne, os conflitos do mundo, os conflitos satânicos, os conflitos diabólicos, os conflitos demoníacos. Você já parou para pensar nisso? Ou você ainda está sonhando com uma vida cristã de paraíso? Isso acontecerá no céu, mas aqui não. E Paulo nos mostra na leitura que fizemos que ele passou por situações que ele até pensou que fosse morrer, mas Deus ajudou. Então, meu amado irmão, para aceitar e para enfrentar os conflitos, você precisa de Deus. Por isso você precisa vigiar e orar. Porque Deus não abandona os seus filhos quando estão sob os ataques de Satanás. Deus não abandona os seus filhos quando eles estão sob os ataques e as tentações da carne e os ataques e as tentações do mundo. É exatamente o oposto. A presença de problemas em nossa vida pode significar que o que temos que enfrentar e o trabalho que faz e que exige enfrentar essas dificuldades, nós não estamos fazendo isso sozinhos. Nós precisamos e podemos contar com Deus. Com Deus ao nosso lado, com Deus nos ajudando. Então, meu irmão, aceite os seus conflitos. Como crente em Jesus Cristo, encare os seus conflitos com a coragem que vem do Senhor. Encare as suas lutas e as suas tribulações com oração e com fé. Não se esqueça disto. Oração e fé. Entregue a Deus, conte com Deus. Conte com Deus. O que está por trás desses versículos que nós lemos, ele está mostrando exatamente isso, que ele está vivendo em conflito, que ele está vivendo com dificuldades, mas ele está contando com Deus, e por isso ele agradece as orações que a igreja faz por ele. E ele diz assim, não só a bênção de Deus, mas também os cuidados de vocês para comigo, nas minhas aflições, têm sido canais de bênção na minha vida. Não fuja dos conflitos espirituais e não fuja dos conflitos da vida cristã. Antes, enfrente-os em nome do Senhor Jesus, com coragem e fé e oração. Coragem que é a nossa oração, a fé é a nossa força. Em segundo lugar, queridos irmãos, para nós vivermos em triunfo, nós precisamos encontrar em Jesus Cristo a estratégia e a força para a realização dessas conquistas. Estratégia e força está em Jesus. Aqui na passagem bíblica, há uma importante pergunta que o apóstolo Paulo faz. Quem, porém, é suficiente para estas coisas, ou para enfrentar as lutas sozinho? Quem é suficiente? Veja o versículo 16 do capítulo 2, é quando ele faz esta pergunta. Versículo 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente para isso?
Quem se sente capacitado sozinho para enfrentar essas coisas? Irmãos, a palavra triunfo é importante para toda a igreja. E a igreja de Corinto sabia exatamente ao que Paulo estava se referindo, quando ele usou a palavra triunfo. Eu não sei se aqui alguns irmãos, eu acho que sim, eu sei de alguns que tiveram o privilégio de ir a Paris, né, e visitar o... Quem esteve na Itália também, lá também tem o Arco do Triunfo. Quem esteve na Alemanha, em Berlim, tem o Arco do Triunfo. Roma, como império, tinha uma prática muito interessante. E Paulo se referia a essa prática chamada como o famoso triunfo romano, aquele do Arco do Triunfo de Roma, como o maior dos desfiles do império. Como é que isso acontecia? Quando um general romano conquistava uma importante vitória em solo estrangeiro, ele era recepcionado em Roma com um desfile de triunfo romano, próprio do imperador. Na presença do imperador, na presença de todo o povo. E as exigências eram de que pelo menos 5.000 soldados inimigos fossem mortos, muitos oficiais inimigos fossem capturados, e despojos valiosos fossem levados para casa, e um novo território fosse adquirido para Roma. Assim, o herói seguia, à frente do desfile, numa carruagem de ouro, seguido pelos seus oficiais, alguns dos quais carregavam os despojos, as riquezas e os troféus de batalha. Os sacerdotes romanos, nesse contexto, participavam do desfile queimando incenso aos seus deuses, e no fim do desfile seguiam os cativos inimigos que enfrentariam os cidadãos lutando contra os leões nas arenas. Assim era caracterizado o triunfo romano. Então o apóstolo Paulo viu nessa prática do Império Romano uma ilustração da vitória de Cristo sobre Satanás na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Paulo não estava se referindo à conquista de territórios, à morte de inimigos, a despojos ricos. Paulo não estava se referindo à glória terrena, a riquezas e a homenagens feitas pelas autoridades. Mas Paulo estava falando daquilo que cada crente, cada cristão, em Cristo Jesus, entenda o que significa ser mais até do que um vencedor, do que significa triunfar em nome de Jesus. Meus amados, triunfar em nome de Jesus não é uma palavra mágica, uma frase mágica. Eu algumas vezes já fui até advertido: pastor, em nome de Jesus, pare com isto. Não é assim que funciona, não é um pili-pim-pim. Mas em nome de Jesus significa estar salvo por Cristo Jesus, seguro em Cristo Jesus. Sabe o que acontecia com os crentes, a maior parte dos cristãos, dentro desse contexto do triunfo romano, dessa festa pública, desse desfile dos heróis, da conquista desses militares? Os cristãos viravam tochas humanas nas ruas de Roma. Ainda vivos, eles eram banhados de piche e amarrados num totem, incendiados para que fossem tochas para iluminar as ruas escuras de Roma. E Paulo falava assim: em Cristo Jesus, vocês são mais que vencedores. Você entende? Você consegue perceber o que é triunfar em Cristo Jesus? O que é ter Jesus como seu escudo? O que é ter Jesus como seu Senhor? O que é ter Jesus como seu Salvador? Aquele que morreu na cruz. Por isso Paulo se refere a ele como aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que ascendeu aos céus.
e aquele que voltará para buscar os seus salvos, os seus eleitos, no dia final. É como que aquele hino, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Triunfar em Cristo Jesus é estar seguro em Cristo Jesus. Contar com a estratégia de Jesus é saber que Ele verteu o seu sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado. É nos humilharmos diante de Cristo Jesus e nos apropriarmos das suas bênçãos, dos seus cuidados, da sua presença e da sua companhia. É nos firmarmos em Cristo Jesus. A segurança do crente, o triunfo do crente, está em Cristo Jesus. Então, diante das lutas pessoais de Paulo, diante da humanidade, das dores carnais, das dores mentais, das dores do coração de Paulo, das dores de cabeça, da desorganização do apóstolo, ele olha para Cristo Jesus e se fortalece na graça de Cristo Jesus. Isto é encontrar em Jesus Cristo a estratégia e a força para as suas conquistas pessoais, para triunfar e não ser derrotado, para se alegrar e não se entristecer, para se sentir forte e não debilitado, para prosseguir firme na fé e não fraquejar e não desistir na fé, mas perseverar forte e seguro em Cristo Jesus. Sabe, irmão, quando você entra no seu quarto, abre a palavra de Deus e busca o ensino bíblico, e você ali dobra o seu joelho na sua solidão, e você, somente você e Deus, e você faz isso por meio de Cristo, que abre a porta aos céus e lhe dá acesso à glória do Pai. Você está lançando mão da estratégia de Jesus para enfrentar as suas lutas. Chegou ao ponto em que você não sabe mais o que fazer, chegou ao ponto em que você percebe que as coisas da vida estão te atormentando muito, chegou ao ponto em que as lutas estão com mais perdas do que ganho, chegou então o momento de você buscar ao Senhor Jesus, clamar ao Senhor Jesus, contar com o Senhor Jesus, mas lembre-se, é fazer isto com força e fé, não fazer isto como qualquer coisa da sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, disse o profeta Isaías, quando me buscardes com todo o vosso coração. Encontrar a graça e a força em Jesus é o que nós precisamos. Está difícil, às vezes fica difícil, mas você não está sozinho. O Senhor Jesus está contigo. Conte com Ele, caminhe com Ele, viva com Ele, prossiga com Ele. E em terceiro e último lugar, como viver em triunfo, além de assumir os seus conflitos e não fugir deles, sabendo que você não está sozinho, encontre em Jesus Cristo a estratégia e a força para as suas lutas, para as suas conquistas e as suas vitórias. E por último, acrescente à sua vida cristã confiança inabalável. Acrescente a confiança. Como é bom quando a gente vai a uma boa consulta médica e o médico é preciso no diagnóstico. Olha, esse remédio aqui, tome e em 10 minutos você já vai sentir a diferença. E a gente pega a bula e vai ler lá, né? Quais os efeitos. E a gente observa lá. Após 10 minutos, você já perceberá o efeito medicamentoso. E aí a gente toma aquele remédio. 10 minutos depois. E quem está resfriado e toma corticoide, sabe que 10 minutos depois, você consegue respirar. É impressionante o que o corticoide faz na nossa vida, no nosso corpo. É impressionante. Então, quando você está tomando antialérgico, aqueles negócios lá, né,
você está tomando muitas vezes corticoide. E 10 minutos é o tempo que ele precisa para fazer efeito. Faz bem. Aí você se sente bem, respira bem, consegue dormir. Meus queridos irmãos, a vida com confiança em Jesus Cristo deve ser mais séria que isso. Quando seguimos pela fé em Jesus, nós somos contemplados com o compartilhamento da vitória do Senhor na cruz, porque Ele venceu. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz assim: o leão da tribo de Judá venceu. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. Meus amados, a vida cristã em confiança ou com confiança em Jesus é o caminho para alcançarmos a vitória e as lutas, sobre as lutas das nossas descrenças, das nossas dificuldades, da nossa falta de fé muitas vezes, das nossas frustrações. Às vezes eu saio de reuniões do conselho, reuniões do presbitério, eu saio dessas reuniões conciliares muitas vezes assim, lá embaixo, perdido. Na hora da votação, na hora da discussão do assunto, eu perdi, eu saí derrotado, e não era aquilo que eu contava, porque aquilo que eu defendia, eu achava que estava certo. E eu saio desanimado às vezes. Eu penso assim, puxa, ser pastor nessas condições, como é frustrante. Como é frustrante. Então é hora de confiar em Jesus, porque quem é o Senhor da igreja é Jesus. Quem é o Senhor da minha vida como pastor é Jesus. Quem é o Senhor do ministério é Jesus. E eu aprendo com o apóstolo Paulo isso, que eu preciso confiar em Jesus, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu entenda que deva ser. E assim o crente diariamente precisa se lembrar que a cruz não foi derrotada, mas sim a cruz foi vitoriosa, pois foi ali que Jesus triunfou sobre todos os seus inimigos. E Jesus é o vencedor. E Jesus peleja conosco as nossas pelejas. E Jesus é o nosso companheiro que nos ajuda também nas nossas lutas. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo de 8 a 15, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não os era prejudicial, removeu-o inteiramente, escravizando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus amados irmãos, é a confiança nesse Jesus vencedor que nós também somos vencedores. Quando o inimigo nos ataca, Jesus nos diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está aqui, segunda epístola de Paulo aos Coríntios 12, 9. E Paulo estava falando disso porque ele estava passando por essas tribulações. Quando o espinho na sua carne o fazia sofrer demais e as dores eram terríveis, ele clamava ao Senhor e o Senhor lhe respondia: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta.
Não devemos confiar só em nós mesmos, mas sempre podemos e devemos confiar em Jesus. Ele nos dá a armadura de que precisamos, mas o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele nos dá toda a estrutura para suportarmos as aflições desta vida. Para alguns, a confiança em Jesus é tudo o que se possa entender sobre relacionamentos humanos. Mas não é só isso. Confiança em Jesus é se encontrar certo do que o Senhor fez por cada um na conquista da cruz. Por isso, Ele é a nossa força, a nossa segurança, a nossa salvação, a fonte de paz. Jesus é o nosso vencedor, o qual também nos faz vencedores. Meus amados, quando chegamos ao final de um ano como esse que nós estamos chegando mais uma vez, olhemos para esta trajetória como uma dádiva. Eu sei que há irmãos aqui que perderam amores preciosos. Eu sei que há irmãos aqui que tenham perdido um emprego importante. Eu sei que há irmãos aqui que ficaram gravemente enfermos. Eu sei que há irmãos aqui que por diversos motivos sentiram suas vidas muito frágeis. E talvez ainda estejam vivendo fragilidades ainda. Talvez você tenha se sentido muito frustrado. Quando você olha para esses exatos 11 meses do ano de 2024. Hoje é dia 1º do último ano, do último mês. 11 meses passados. Talvez você fale, esse ano foi muito difícil. Esse ano eu perdi muita coisa. Esse ano foi terrível. Esse ano não foi um ano bom. Meu irmão, lembre-se, encare os seus problemas. Meu irmão, lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo. Meu irmão, lembre-se, Jesus é a fonte da vitória. Não perca o seu tempo olhando muito para as perdas. Olhe para frente. Olhe para o futuro. E pense e consiga entender que o Senhor está contigo. Siga adiante. E veja a vitória que o Senhor tem preparado para você. Colha os frutos das lutas e das batalhas. Recolha os despojos. E com oração, e na leitura e na observação da palavra de Deus, observe bem. O saldo positivo é maior do que o negativo. Sabe qual é a maior prova disso? Você está aqui. Você chegou até aqui. E há muito pela frente para você ainda passar. Com oração e fé. Com dependência. Com perseverança. Seguindo os exemplos da palavra de Deus. Minha mensagem, portanto, irmão, para a igreja nessa noite, é para que os irmãos tentem enxergar os acontecimentos da vida sob um outro formato. Que formato é esse? Abra o último texto da mensagem dessa noite. O versículo 14 do capítulo 2, que nós já lemos para fazermos novamente a leitura dele, da segunda epístola aos Coríntios. Vamos ler juntos a uma só voz? 2 aos Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A palavra final do versículo, o conhecimento das coisas de Deus.
o conhecimento de Jesus, a importância de Jesus. Então, o caminho da vitória, ou a vida em triunfo, na perspectiva da fé, da palavra de Deus, para uma mulher crente, para um homem crente, é esse o caminhar. É esta a trajetória. Não se engane, não se engane. Lembre-se, você precisa ser perseverante, você precisa perseverar. E assim, é na perseverança que você conhecerá a vitória que o Senhor tem preparado para você. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai do céu, o Senhor que conhece-nos mais e melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe das lutas de ontem, da semana passada, do mês passado, dos meses passados. O Senhor viu quando choramos. O Senhor viu quando sentimos medo. O Senhor viu quando nos decepcionamos e frustrados. Tivemos que ficar de pé, tivemos que encarar as pessoas, tivemos que olhar para frente. O Senhor viu quando caímos. O Senhor estava presente quando estávamos ali, paralisados, sem sabermos o que fazer. Ó Pai do céu, nós podemos hoje confessar e declarar que chegamos até aqui porque foi o Senhor que esteve ali conosco nesses momentos. E eu peço ao Pai agora que o Senhor use de bondade e graça para conosco, para com os irmãos todos, inclusive eu, que passamos por essas horas tão amargas e difíceis, e que nos ajude, e que esteja conosco, e que nos fortaleça, que nos ensine, e que nos dê a bênção, ó Pai, de conhecermos a vitória também, e que após a vitória possamos glorificar ao Senhor com gratidão, louvores e com ações de graças. Ó Deus, visite-nos com tua bondade, com tua misericórdia. Eu te peço agora, intercedo e clamo ao Senhor por todos os irmãos que estão aqui enfrentando as suas lutas. Ajude-nos a caminharmos e a vivermos em triunfo, conforme a tua palavra nos ensinou. Por Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos para virem sentar-se à mesa. Os irmãos